Olá, sejam muito bem-vindos à temporada 2020 do Roda Viva. Eu sou Vera Magalhães e a partir de hoje eu tenho a honra e a responsabilidade de apresentar o programa de entrevistas mais plural da TV brasileira. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados no YouTube, Facebook e Twitter. Poucas pessoas no Brasil mobilizam tanta paixão, herói, mito para muitos, parcial, injusto para outros. Mas uma coisa é fato, o nosso entrevistado desta noite é um dos maiores protagonistas da história recente do Brasil. Isso se deve ao seu trabalho como juiz na Lava Jato, que encerrou em 2018 ao aceitar integrar o governo Jair Bolsonaro. Como ministro, enfrentou derrotas em embates com o próprio presidente, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, algo a que não estava acostumado como juiz. Também viu aumentarem os questionamentos à sua isenção após o vazamento de trocas de mensagens entre ele e outros integrantes da Lava Jato. Ainda assim, mantém apoio majoritário na opinião pública, como demonstram várias pesquisas recentes, o que faz com que seja visto como potencial candidato a presidente em 2022. Para falar sobre vitórias e reveses no governo, Lava Jato versus Vaza Jato e o seu futuro político, está no centro do Roda Viva essa noite o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, se especializou no combate a crimes financeiros. Ex-juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Sérgio Moro trabalhou em casos como o escândalo de Banestado, esquema utilizado para o envio de bilhões de dólares ilegalmente para o exterior. Também colaborou com o STF no caso do Mensalão, mas ganhou notoriedade por sua participação na Operação Lava Jato. Com dezenas de processos, alguns ainda em andamento, a operação levou à condenação de mais de 160 pessoas, incluindo políticos, empresários e doleiros. Para entrevistar o ministro Moro, nós convidamos Alan Gripe, diretor de redação do jornal O Globo, Andresa Matais, editora executiva do jornal O Estado de São Paulo, Leandro Colom, diretor da sucursal de Brasília da Folha de São Paulo, Malu Gaspar, repórter especial da revista Piauí, e Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan. Contamos ainda com o traço rápido e refinado do nosso querido cartunista Paulo Caruso. Eu gostaria de agradecer ao ministro Moro e também aos jornalistas que aceitaram o convite para este programa de estreia. Aproveito para esclarecer que a produção do Roda Viva não submete previamente ao entrevistado a bancada de entrevistadores. Trata-se de uma regra em respeito ao público e também aos entrevistados. Boa noite, ministro. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco nessa noite de estreia. Boa noite, Vera. Eu que agradeço a oportunidade sempre de falar, não só para jornalistas qualificados, mas também para o público brasileiro e poder responder uma série de questões que forem colocadas. Obrigada, ministro. Como eu li nesse texto de abertura, o senhor, depois que deixou a Lava Jato e foi para o governo, se deparou com alguns reveses, algo que o senhor não estava acostumado, como sendo o juiz que dá ali a última palavra na sentença. O senhor teve algumas derrotas, inclusive no pacote anticrime. O senhor perdeu o COAF, que estava subordinado à sua pasta, mas passou para outra pasta, passou para o Ministério da Economia e depois para o Banco Central, enfim, ficou num vai e vem. E o senhor viu, por exemplo, aprovadas medidas com as quais o senhor não concordava, a lei de abuso de autoridade e a própria criação do juiz de garantias. Paralelamente a isso, o site da Intercept Brasil divulgou conversas entre o senhor e outros integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato e isso foi parar no Supremo. Existe lá um pedido de suspeição do senhor como juiz no processo que condenou o ex-presidente Lula. Eu pergunto, este primeiro ano foi mais de vitórias ou mais de derrotas para o ministro Sérgio Moro? E se o senhor acha que o senhor perdeu o cacife em relação ao que o senhor tinha quando o senhor era juiz? Olha, tem que entender que como juiz, fui juiz por 22 anos. E mesmo na carreira da magistratura, eu tive, colocaria assim, vitórias ou derrotas, mas tive decisões que prevaleceram, tive decisões que foram alteradas, isso faz parte do próprio sistema judicial. Então, tive limites do atuar como juiz, eu não estou falando só sobre Lava Jato, estou falando sobre o passado também.
Como ministro, existe a mesma situação. Nem sempre que se pretende, tudo que se pretende se consegue. Mas a minha visão geral é que foi um ano de sucesso para a área da justiça e segurança pública no país. Ilustrado pelo fato de nós termos aí uma queda sem precedentes históricos do número dos principais crimes, como assassinatos, latrocínios, roubos, todos esses indicadores criminais caíram. Claro que muitas vezes o que aparece mais, o que é mais visualizado, é o trabalho que se faz junto ao Congresso, de apresentar projeto, de lutar por esses projetos, e o trabalho executivo muitas vezes passa despercebido. Mas tem sido realizado um trabalho intenso dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e acredito que vários, vamos dizer assim, deficiências estruturais estão sendo arrumadas. Estamos melhorando vários setores, por exemplo, de isolamento de lideranças criminosas, de melhor controle das fronteiras. A Polícia Federal tem trabalhado com absoluta liberdade para fazer suas investigações. Então, tudo isso tem melhorado. Mesmo na parte legislativa, quando se apresenta um projeto de lei junto ao Congresso, é natural que haja uma discussão. Não necessariamente tudo vai ser aprovado. O que é relevante é avaliar o produto final. A minha avaliação, muitos pontos importantes do pacote anticrime foram aprovados e que têm um grande potencial para mudar certos panoramas negativos da justiça brasileira. Vamos colocar um deles, que eu normalmente cito como exemplo. Apesar do revés relacionado à execução em segunda instância, pela mudança de presidente do Supremo, foi aprovado no projeto anticrime a execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga basicamente homicídio e feminicídio, o que significa que o julgamento de primeira instância já vai ser executado. Então, isso tem um potencial para reduzir a impunidade desse tipo de crime, que certamente vai favorecer também uma melhora desses indicadores. Então, assim, a minha avaliação dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, claro que tudo é sujeito à crítica, claro que tudo poderia ter sido feito mais, mas houve, sim, avanços significativos. E o senhor vê algum desgaste com a Vaza Jato ou não? Eu acho que esse é um episódio menor, né? Eu, sinceramente, nunca dei muita importância para isso. Acho que ali é um monte de bobajarada. Nunca entendi muito bem a importância para aquilo. Agora, foi usado politicamente para tentar, vamos dizer assim, soltar criminosos presos, pessoas que tinham sido condenadas por corrupção e, principalmente, enfraquecer politicamente o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu tenho consciência absolutamente tranquila do que eu fiz como juiz. Né? Nós temos os números dos trabalhos que foram realizados, que revelam, por exemplo, que houve várias condenações, sim, mas condenações de pessoas que se corromperam ou que lavaram dinheiro, e teve também absolvições. Nem tudo que foi apresentado pelo Ministério Público foi sancionado pelo juiz. A demonstrar que houve uma farsa nessa tese, baseada nessas supostas mensagens, de que teria havido alguma espécie de conluio, que não é verdadeiro. Passando a bola para o Leandro Colombo. Boa noite, ministro. Ministro, vou começar falando, o senhor falou que é um tema menor, mas eu acho que é um tema extremamente importante. Em 2016, o senhor tomou uma decisão de liberar o áudio de uma conversa entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma em relação à nomeação dele para a Casa Civil. O senhor falou em obstrução de justiça, transparência, que era para ele evitar uma prisão. E a decisão do senhor acelerou o processo de impeachment da presidente Dilma, mudou o cenário político do país, que teve seu papel, sim, na eleição do presidente Bolsonaro e na sua escolha como ministro da Justiça. As informações divulgadas pelo Intercept e pela Folha contradizem um pouco o seu argumento em relação a 2016. O ex-presidente Lula, naquele mesmo dia 16 de março de 2016, conversou com várias pessoas, inclusive Michel Temer, e não tratou de obstrução de justiça. O seu padrão de divulgação daquele áudio não seguiu o padrão de outros processos. Não foi, ministro, ali talvez não tenha sido o maior erro seu na condição da Lava Jato? Vale a pena tomar uma medida dessa numa investigação de combate à corrupção? Boa noite, Leandro. De forma nenhuma, veja, o ex-presidente Lula ia falar para o Michel Temer, olha, eu estou querendo escapar da justiça, por isso que eu quero virar. Você acha que ele ia falar isso, francamente, numa conversa por telefone com o ex-presidente Michel Temer, que era apontado como uma das pessoas que estaria, vamos dizer ali, trabalhando pelo impeachment da ex-presidente Dilma? Então, assim, se dá uma importância a esse áudio que ela não existe.
como se a pessoa vai simplesmente confessar os seus crimes. O que foi verificado na época, em 2016, veja, nós estamos falando março de 2016. 16 de março de 2016. O que foi verificado na época, me passaram a informação, olha, existe aqui uma aparente tentativa de obstrução da justiça e os áudios apontavam aquilo, havia áudios nesse sentido, aliás, muito claros nesse sentido, e o que se entendeu a pedido da Polícia Federal, a pedido do Ministério Público, é que aqueles áudios deveriam vir a público, a bem do interesse público, para evitar aquela situação de obstrução da justiça. O interesse era unicamente relacionado àquele processo. Se isso já tem reflexo ou não, politicamente, impeachment ou não, isso não é responsabilidade do juiz. O juiz tem que tomar a decisão que é correta para o processo. Naquele momento, eu proferi uma decisão fundamentada, argumentei qual que eram os motivos para tornar aquilo público e tornei público, está tudo lá. Pode-se olhar a decisão e falar, não, eu não concordo com a decisão. Mas as razões estão lá, não existem razões obscuras em relação àquela situação. O que existe é, diante de uma aparente situação de obstrução de justiça e que se buscava o foro privilegiado para não responder à investigação mais, ou para não responder a uma ação penal que corria perante a 13ª Vara, a opção foi por tornar tudo público. Mas o ministro Gilmar Mendes, neste Roda Viva, no dia 7 de outubro, ele que deu a liminar cassando a nomeação do presidente Lula em 2016, ele considerou até como ele usou a expressão manipulação, se ele soubesse. Não foi manipulação nenhuma. Ele depois tomou uma decisão. Por que aqueles áudios não foram baseado, não houve manipulação nenhuma. Aqueles áudios revelavam que havia uma tentativa de obstrução de justiça pura e simples. Não teve nada disso. Tanto que os áudios, todos os áudios que foram captados, foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, que pôde fazer a sua avaliação. Então, é muito fácil, em 2016, dizer, não tenho culpa nenhuma, fui manipulado. Não existe nada disso. Ele tomou a decisão dele na época, ele assume a responsabilidade pela decisão que ele tomou. Nada ali foi objeto de manipulação ou qualquer espécie de falsidade. Alan, por favor. Ministro, eu queria falar um pouquinho do seu primeiro ano. A gente percebeu que o senhor teve que abraçar muitas agendas que não eram agendas suas originalmente, né? A mais conhecida é a agenda das armas, né? Mas eu queria citar também a suspensão dos radares nas rodovias federais, né? A suspensão é essa que resultou, né, no período em que ela vigorou, em aumento de acidentes, aumento de mortes, ou seja, ela teve um impacto real mesmo. O senhor, nesse caso especificamente, mandou para o Congresso um ofício se posicionando contra isso, né? A minha pergunta é, usando isso como exemplo, por que o senhor abraçou agendas em que o senhor manifestadamente era contrário? Eu incluiria aí o excludente de ilicitude, que o senhor historicamente era contrário e acabou concordando que entrasse a ampliação do excludente de ilicitude no pacote anticrime. Veja, eu fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministro e nós assumimos um compromisso de um núcleo duro, né? Combate à corrupção, combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta. Certo que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem outras atribuições, né? Isso tem sido trabalhado. Agora, eu sou ministro do Poder Executivo e existe um chefe do Poder Executivo, existe uma cadeia de comando. E o presidente entendeu, tem a sua política, e política essa que ele nunca escondeu, ele sempre foi muito transparente durante a campanha eleitoral, e algumas decisões são do presidente, e cabe aos ministros, ao executivo, implementar essas decisões. Havia uma percepção do presidente de que havia um exagero na imposição de multas em rodovias, e ele quis realizar essa decisão de suspensão temporária desses radares. Depois disso foi alterado por uma decisão judicial. Mas isso não lhe causa um incômodo, já que publicamente o senhor se manifestou contrário a essa decisão? Eu não me manifestei publicamente em contrário. Houve um pedido de informações e nós encaminhamos informações ao Congresso. Eu não contrario publicamente o presidente. Existe aí, evidentemente, uma cadeia de comando. Agora, foi uma decisão que ele tomou baseado no entendimento que ele tinha. Se esse entendimento é correto ou não, o tempo poderia aí revelar. Agora, houve essa decisão da Justiça e foram restabelecidos os radares nas rodovias por conta da decisão judicial. Malu, por favor. Ministro, boa noite. É só a questão da excludente, né? Tá. Sim. Tá.
A excludente, houve uma sugestão de uma dessas associações da Polícia Civil, né, dos estados, para a inclusão de uma alteração dentro do Código Penal a respeito, e essa alteração proposta tinha muita semelhança com normas que nós encontramos no Código Penal alemão e no Código Penal português. Por coincidência, no mesmo artigo, artigo 33, de ambos os códigos, isso pode ser checado. E a nossa proposta foi exatamente na linha dessa redação desses outros dois códigos, que não tem nada de arbitrários, não tem nada de não razoáveis. Foi colocado num projeto de lei e foi deliberado no Congresso. O Congresso entendeu por não aprovar essa parte específica. Isso é normal, faz parte do jogo democrático. Foi uma proposta apresentada e houve a deliberação do Congresso. Agora sim, Malu, por favor. Ministro, boa noite. Existe um episódio, mais um da Lava Jato, que eu acho que para mim precisava ser um pouco mais... Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Trata-se da sua decisão de tornar pública a delação do ex-ministro Antônio Palocci no dia 1º de outubro de 2018, 4 dias antes do primeiro turno da eleição. Na época, se questionou e o senhor disse que não podia se preocupar com o calendário eleitoral para decidir se divulgava ou não uma delação. Até o senhor falou que o juízo não pode interromper seus trabalhos apenas porque há uma eleição em curso. Só que, pouco mais de 2 semanas antes, o senhor adiou o depoimento do ex-presidente Lula, no caso do sítio do Atibaia, alegando justamente que ele poderia interferir na eleição. O senhor disse que era a fim de evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios. Então, eu queria saber, por que o senhor adiou um depoimento que poderia ser usado politicamente pelo PT, mas divulgou um depoimento que o senhor sabia que poderia prejudicar a campanha petista? É um caso de 2 pesos e 2 medidas, ministro? Não, Malu, veja, esse episódio do Palocci, depoimento do Palocci, é um episódio que é totalmente superdimensionado, porque o próprio Palocci já havia prestado depoimento em audiência pública perante a 13ª Vara, não lembro uma vez ou 2 vezes, algum tempo atrás. E, basicamente, o que ele falou nessas audiências públicas é basicamente o que está naquele depoimento por escrito. Então, não tinha nenhuma novidade ali. Acontece que aquele processo em particular estava caminhando para as alegações finais, tá? E havia esse documento que, por equívoco ou porque veio superveniente aos autos, me parece, decorrente da delação, da formalização, não havia sido juntado. Então, nós pegamos aquele depoimento que correspondia ao conteúdo que já tinha vindo a público no passado, há pouco tempo atrás, e foi colocado no processo. Aí se fez toda uma exploração em cima desse depoimento, como se fosse algo inédito, algo diferente, mas já tinha sido publicizado lá atrás. O depoimento trazia informações sobre a coisa do Caixa 2, o Pacto de Santos. Que ele já tinha falado, na audiência perante a Justiça. E o senhor até falou que não ia usar esse depoimento. Se o senhor não ia usar, qual era a necessidade de divulgar? Eu tinha que usar porque, juridicamente, se eu não colocasse aquele depoimento que eu sabia que existia, poderia depois a defesa, por exemplo, arguir nulidade. Porque eu teria ocultado um depoimento que a acusação tinha tido acesso e não estava no processo. Então, eu estava preparando o processo com a eleição, na questão do depoimento, o senhor estava preocupado, do depoimento do ex-presidente Lula, o senhor estava preocupado com o calendário eleitoral. Não, mas veja, há uma diferença de grau enorme. Quando nós fizemos aquele primeiro depoimento judicial do ex-presidente Lula, foi teve toda uma mobilização, teve ameaça que ia ter tumulto, correligionários do presidente disseram que iam lá na Justiça, alguns ameaçavam até praticar atos de violência. Nós tivemos que montar todo um aparato judicial. Aquilo galvanizou a atenção do país por um período significativo. As principais revistas, jornais deram uma ampla cobertura para aquilo. Então, é uma diferença de grau. No caso do depoimento do Palocci, o que aconteceu? Ele já tinha dado aquele depoimento antes. Foi juntado algo... Eu não vi nenhuma importância. Aquilo foi determinante para alguma coisa das eleições? Mas interferiu no processo, o senhor acha? Sinceramente, acho que não interferiu nada. Né? Porque era uma coisa que já não era novidade. Foi juntado algo que já tinha falado lá atrás. E quando ele falou lá atrás, tinha sido, como a gente fazia todas as audiências públicas e os vídeos eram disponibilizados, tinha sido disponibilizado. Né? Muito mais significativo do que um depoimento no papel. Andresa, por favor. Boa noite, ministro. Queria falar um pouquinho sobre o caso Marielle Franco.
O Estadão teve acesso a um documento do posicionamento que foi enviado para o STJ, no qual o senhor muda de posição com relação à federalização das investigações do caso Marielle. O senhor era a favor e nesse documento que nós obtivemos, o Ministério se posiciona contra, seguindo o que a família da Marielle também colocou. A Polícia Federal diz que acredita que as autoridades do Rio de Janeiro estão trabalhando para punir os responsáveis. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa decisão e me explicasse por que essa guinada, se é receio de mexer nesse vespeiro do caso Marielle. Não, Andresa, a situação aqui é muito clara. Houve esse assassinato terrível, né, da Marielle, do Anderson Gomes, uma investigação perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, Ministério Público Estadual, Polícia Civil, investigaram lá por longo tempo, isso ainda em 2018. Por volta do final de 2018, a então Procuradora-Geral Raquel Dodge entendeu que estava havendo uma espécie de obstrução, uma fraude na investigação e requisitou, né, ao ministro Jungmann que fosse instaurado um inquérito da Polícia Federal para verificar a possível manipulação da investigação. Isso foi por volta de novembro de 2018. O inquérito foi instaurado e correu ele boa parte durante já o governo do presidente Jair Bolsonaro. Como era um caso relevante, eu acompanhava como ministro da Justiça, claro que não acompanha todos os detalhes da investigação, mas acompanhava à distância, e isso pode ser confirmado com a Polícia Federal, que foi colocado, olha, esse é um dos casos que tem que ser dado prioridade, nós precisamos elucidar esse fato. Durante o primeiro semestre, essa investigação prosseguiu e, de fato, confirmou-se que havia sido introduzida uma testemunha fraudulenta dentro da investigação no âmbito da Polícia Civil ou do Ministério Público Estadual. Esses elementos probatórios colhidos pelo inquérito da Polícia Federal foram compartilhados com a Justiça Estadual, o que permitiu que a investigação do Estado retomasse o rumo correto. Excluiu aquela testemunha fraudulenta, que estava levando a investigação para uma hipótese probatória falsa. Ou seja, nós fizemos ali, demos o apoio, trabalho da Polícia Federal, mas, como ministro, lá a gente deu todo o apoio possível para que aquele trabalho fosse realizado. A Raquel Dodge, entre os seus últimos atos, requereu a federalização do caso. Com base nessa apuração da Polícia Federal, e outros motivos, ela entendia que não havia condições, né, da Polícia do Estado, do Rio de Janeiro, continuar com aquela investigação. Isso foi submetido ao STJ. Essa é uma decisão jurídica, que vai ser avaliada ali juridicamente. Eu, no primeiro momento, até me posicionei no sentido, olha, eu acho que é melhor ir para a Justiça Federal. Né? Claro que a Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem a sua qualidade, o Ministério Público do Estadual também, a Polícia Civil tem a sua qualidade, mas houve esse episódio anterior e que levantava uma série de dúvidas. No entanto, quando eu externei publicamente essa posição de que achava conveniente essa federalização, familiares, né, da vítima, da Marielle, falaram também publicamente que não queriam que fosse federalizado e que ainda levantaram, aqui com todo respeito, acho que de uma forma não muito justa, de que a ideia de federalizar era para que daí o governo federal, de alguma forma, obstruísse as investigações. O que era falso, porque foi o próprio governo federal, com a investigação da Polícia Federal, que possibilitou, isso já reconhecido amplamente, que a investigação tomasse o rumo correto. Né? Agora, se a família não quer, as famílias da vítima não quer, se há essa colocação do governo, que o governo estaria querendo fazer algo de errado com a federalização, então daí a minha posição que é melhor a gente se afastar. Né? Acho que a palavra, a e o vontade presidente dos Bolsonaro concordou vítima, com essa... tem que ser levado em consideração. O presidente concordou com essa nova posição. É uma posição do governo de não federalizar mais o caso. Olha, esse assunto foi comentado com o presidente, né? O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Ministro. O nosso desejo
Eu vou ter de interromper o senhor um minutinho, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo. A gente volta já já com o ministro da Segurança e Justiça, Sérgio Moro. É só um instantinho. Estamos de volta com a entrevista com o ministro Sérgio Moro e o Roda Viva está em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Ministro, o senhor pode terminar a sua resposta que eu tive de cortá-lo e depois nós vamos ouvir a pergunta do Felipe Moura Brasil. Não, muito rapidamente. O governo federal é o maior interessado em elucidar esse crime. O governo federal é que é cobrado nos fóruns internacionais, ou até politicamente, por essa apuração. O presidente é um dos grandes interessados, porque tentaram envolver fraudulentamente o nome dele anteriormente. Agora, em que pese a minha opinião de que a Polícia Federal poderia apurar esse fato, se os familiares da vítima se posicionam contra, e ainda levando uma hipótese que, embora infundada, que o governo federal teria algum interesse em obscurecer isso, então é melhor que fique lá no estado do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e, eventualmente, nós damos o suporte que for possível para tentar auxiliar as investigações. Mas não tenha dúvida que o governo federal não tem o menor interesse em proteger os mandantes desse assassinato e que nós somos os mais interessados que esses fatos venham à tona. Felipe, por favor. Ministro, a fuga nesse fim de semana de 75 presos ligados ao PCC, de uma prisão lá do Paraguai, uma fuga cinematográfica por meio de um túnel grande, ela chamou atenção para a dimensão que teve essa organização criminosa e também para a questão das fronteiras. E o senhor citou o controle das fronteiras aí na sua resposta de abertura. As autoridades dizem que o PCC tem laços com o Exército do Povo Paraguaio, o EPP, com as Farc da Colômbia, com o Hezbollah do Líbano. Quer dizer, uma organização criminosa muito poderosa. Numa entrevista recente, a gente lá na Jovem Pan, o senhor disse que não temos recursos humanos suficientes para colocar homens e mulheres de braços dados em toda a nossa fronteira. Nós temos que atuar com inteligência. A gente viu alguns programas no passado, como o VANT, veículo aéreo não tripulado, que era um equipamento caro, que acabou não avançando, e outros problemas, como falta de verba para viaturas, etc. Então, como atuar com inteligência para controlar essas fronteiras continentais? O que o senhor está fazendo nesse caso específico e, de modo geral, para melhorar a criminalidade no país em termos de você reter drogas e armas que entram pelas fronteiras brasileiras? Felipe, são várias ações, seria difícil enumerá-las todas aqui. Existe um controle, um trabalho mais próximo feito às fronteiras, mas existe também o trabalho feito, por exemplo, nas capitais, porque, por exemplo, a droga, as armas, vêm direcionada para esses locais, é utilizado no país inteiro. Então, tem todas as investigações importantes, por exemplo, da Polícia Federal, que resultaram, por exemplo, num recorde de apreensão de cocaína, foram 98 toneladas, esse ano de 2019, 23 a mais do que no total do ano passado. Igualmente da PRF, na recorde de apreensão de drogas. Nós aprofundamos a cooperação com o Paraguai, ilustrada com as operações de erradicação de plantações de maconha no Paraguai. Erradicamos lá um equivalente a 23 mil toneladas de maconha. Isso tudo acaba afetando o crime organizado. Operações da Polícia Federal também com apreensões de cerca de 653 milhões em bens desses traficantes. E acho que é importante muito a questão do simbolismo. Então, uma das primeiras coisas que o governo federal fez, em parceria daí foi aqui com o governo do Estado com o Estado de São Paulo, foi de transferir as lideranças do PCC, que estavam aqui desde 2006, que deveriam ter sido transferidos depois daqueles atos de 2006, para presídios federais e serem isoladas, não foram, e isso manda um recado errado para o mundo do crime. Qual que é o recado que manda para o mundo do crime? O Estado não tem coragem de mexer com essa organização. Isso fortalece a organização, isso faz com que outros criminosos pensem, bem, essa é uma organização que eu quero fazer parte. Um dos primeiros atos do governo do presidente Jair Bolsonaro, e juntamente com o governo do Estado de São Paulo, foi pegar essas lideranças e transferir para presídios federais, onde elas foram isoladas. Fizemos também uma mudança no regime de visitação dos presídios federais, que cerceou a capacidade dessas lideranças e outras que lá já se encontravam
de emitir ordens de prática de crimes para os seus subordinados. No âmbito das fronteiras, nós temos um programa importante, que é o programa Vigia, que já está em várias fronteiras do país, que é basicamente treinamento e incentivo a polícias de fronteira para atuar mais incisivamente contra o tráfico de drogas, armas e contrabando. E nós criamos, que eu acho que é aí a cereja do bolo no controle de fronteiras, criamos no final do ano passado o que a gente chama de um Centro de Inteligência e Operações de Fronteira, em Foz do Iguaçu, que é um modelo baseado numa experiência norte-americana que eles chamam lá de Fusion Centers, que basicamente a gente coloca sobre o mesmo teto Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, COAF, polícias estaduais, polícias de outros países, forças armadas, tudo com potencial de ser expandido, e essas pessoas daí compartilham o quê? Compartilham inteligência, compartilham o banco de dados. Como acontecia no passado, você precisa de uma informação, você encaminha um ofício para uma outra repartição, às vezes esse ofício nunca é respondido, às vezes leva meses, ou às vezes você conseguiu como policial desenvolver uma boa relação, você conhece a pessoa que você precisa de informação, você pega o telefone e consegue, ou manda lá uma mensagem. Esse modelo é diferente, as pessoas estão trabalhando lado a lado. Então, você precisa de uma informação da Receita Federal, é a pessoa que está do seu lado que vai responder. Ela tem acesso ao banco de dados. Tudo isso para a gente integrar. Eles fizeram isso muito nos Estados Unidos a partir do 11 de setembro, onde se teve lá uma avaliação de que, olha, as agências não estão se comunicando. Se a FBI tivesse comunicado com a CIA, com o ICE, poderiam eventualmente ter prevenido o atentado de 11 de setembro. O senhor falou no bloco anterior, numa resposta ao Alan, que o senhor não contraria publicamente o presidente porque existe uma cadeia de comando. Na semana passada, o Brasil se chocou com a exibição de um vídeo de inspiração nazista por parte de um secretário de Cultura do governo do qual o senhor faz parte. Ele foi demitido, mas não se ouviu uma palavra do senhor, como um democrata, em repúdio a essa manifestação. Em dezembro, houve um atentado terrorista à Porta dos Fundos, a produtora Porta dos Fundos, que o senhor também não se manifestou a esse respeito. Não cabe ao ministro da Justiça de um país ser um arauto da democracia e se manifestar quando há incidentes que ferem a ordem democrática do país? Acho que não cabe ao ministro da Justiça e Segurança Pública ser um comentarista sobre tudo, ser um comentarista político ou atuar como se tivesse responsabilidade de falar sobre tudo. Há crimes nesse caso, veja, do secretário de Cultura, a meu ver, foi um episódio bizarro. E, tendo ciência desse episódio, eu dei minha opinião. Mas eu dei opinião ao presidente. Cabe a ele tomar a decisão. E ele tomou a decisão correta. O que o senhor disse, ministro? O secretário de Cultura foi demitido ainda pela manhã, tão logo o episódio. As meninas perguntaram o que o senhor disse. A minha opinião foi a opinião geral, que é um episódio bizarro e a situação era insustentável. Mas todo mundo se manifestou publicamente, o presidente do Supremo, o presidente do Senado. Mas eles são de outros poderes, não são do Poder Executivo. Mas o senhor é o ministro da Justiça, ministro. Não, mas eu dei uma sugestão... Incitação ao nazismo é crime. Mas o ministro... Não, veja, o presidente é o chefe do Poder Executivo. Então, aconteceu algo dentro do Executivo, eu não sou o ministro responsável por aquele setor. Eu dei a minha opinião ao presidente, o presidente tomou a decisão, a meu ver, absolutamente correta, e com rapidez, e o problema foi resolvido. Ele fala pelo Poder Executivo, não os seus ministros. Então, eu dei a minha opinião, dei a minha posição para dentro. Ministro, só pegando carona aqui na pergunta da Vera. E eu não achei necessário sequer falar para fora, porque o presidente falou, o presidente agiu, o presidente falou pelo Executivo. Não precisa ficar secundando. Porque o senhor não se manifesta, ministro, em temas polêmicos. Por exemplo, pegando carona aqui na pergunta da Vera, o presidente Bolsonaro ele ataca a imprensa semanalmente. Ele ofende, agride jornalistas, manda uma repórter calar a boca, agride a jornalista que escreveu um livro sobre o governo dele. Um relatório da FENAGE mostra que os casos de violência contra veículos e jornalistas subiu 54% de um ano para o outro. E o presidente Bolsonaro foi sozinho responsável por 58% dos ataques, além dos flertes com a AI-5 dentro do governo. Eu queria saber o que o senhor acha do comportamento do presidente Bolsonaro em relação à imprensa. Não, existe a situação que eu mencionei anteriormente, né? Então, por exemplo, eu estou dentro do Ministério, eu tenho os meus subordinados. Os subordinados, eu falo com meus subordinados, orientações deles, e as reprovo quando é necessário.
Né? O senhor, por exemplo, fala publicamente do seu chefe editor lá. O senhor é um homem público, ministro. O senhor é ministro da Justiça. Eu queria saber o que o senhor acha da postura do presidente em relação ao veja, o presente, o que acontece? A minha avaliação, o que eu vejo, que eu vi nas eleições passadas, você tinha um grupo falando que tomando o poder ia regular a imprensa, cercear, a meu ver, entender ali, tanto a liberdade de imprensa como a liberdade do judiciário, se falava que seria necessário uma reforma do judiciário. E, do outro lado, o presidente está dando ampla liberdade à imprensa para fazer o seu trabalho. Claro que isso é um dever, uma obrigação, um mandamento constitucional, mas não se vê qualquer iniciativa do presidente de cercear a liberdade de imprensa. Ele já proibiu a presidência da Folha de São Paulo, e proíbe repórteres de fazer perguntas, ele proibiu a presença da Folha de São Paulo em certames públicos, e isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, assim gestos e não só palavras. Não, parece que na questão da licitação ele voltou atrás, né? Ele anunciou algo e daí ele voltou atrás. Agora, veja, por exemplo, eu fui convidado para vir aqui para o Roda Viva. Se eu não aceitar vir aqui, né, seria uma censura? Seria um cerceamento do Brasil? Não, eu tenho a liberdade de vir ou não vir. Então, agora faz uma pergunta ao presidente e se ele entender que não... Ministro, mandar uma repórter calar a boca é uma tentativa de censura, ministro. Não. Falar da mãe dos repórteres, do pai... Não, veja, uma questão de censura legal, não. Agora, eu não vim aqui para falar sobre o presidente. Entre outras coisas, né, ministro? E o presidente tem respeitado a liberdade de imprensa. O que acontece, ele tem sido também criticado e muitas vezes ele reage. Ministro, em alguns momentos da vida da gente, a gente às vezes se arrepende de alguma coisa que a gente fez, de alguma escolha. Isso é natural do ser humano. Quando o senhor se depara com episódios como esse, citados pelos colegas, dá aquela mão, o senhor bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz, troquei os meus 20 anos de magistratura para estar nessa confusão? Ou como é que o senhor... A minha avaliação é que o governo está indo bem, né? O que se vê aqui é uma recuperação econômica. É outro setor, não é meu setor, mas acho que o ministro Paulo Guedes, por exemplo, tem sido um fantástico ministro, tem apresentado reformas e boas ideias que têm, vamos dizer, providenciado uma abertura da economia brasileira, uma retomada do crescimento baseada no investimento privado. Eu vejo lá a parte da minha pasta, cabem críticas, muito a ser feito, mas veja, nós temos uma queda de 22% dos principais indicadores criminais. Quando que isso aconteceu no passado, no Brasil? Nós tivemos até setembro uma queda, até setembro de 2018, nós tivemos mais ou menos 37 mil assassinatos. Até setembro desse ano, nós tivemos 29 mil. E o senhor coloca só na sua conta, ministro? Esse número o senhor coloca só na sua conta ou o senhor divide com os governadores? Eu sempre falei muito claramente, a gente não está aqui para receber premiação de final do ano, receber medalha, ou receber prêmio, ou coisa que o vale. Nós estamos aqui para fazer um bom trabalho. Eu sempre disse publicamente que é um mérito compartilhado das forças de segurança públicas federais com as forças de segurança pública estaduais e até municipais, quando nos municípios em que elas existem. Agora, como existe uma queda a nível nacional e como nós temos apresentado boas ações no âmbito federal na segurança pública, eu não posso deixar de reconhecer que, certamente, a ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública também tem um papel relevante nessa queda significativa. Como mencionei, isolamento de lideranças criminosas, tá? Nós temos uma força de intervenção penitenciária que tem atuado incisivamente em alguns presídios estaduais para retomar o controle. Onde eles têm atuado, tem caído abruptamente os índices de crime na região. Eles começaram a atuar na região metropolitana de Belém, em agosto. Em setembro e outubro já tinha havido uma queda vertiginosa dos indicadores naquela região. Nós temos o projeto Em Frente Brasil, que é uma atuação incisiva em 5 municípios com indicadores de violência ruins. Nesses municípios, desde agosto, os índices caíram 44%. Nós temos esses recordes de apreensão de drogas. Quais estados que o senhor sentiu mais dificuldade, ministro? Por favor, a gente já está derivando. Eu queria falar de corrupção, ministro, porque o senhor veio para o governo com uma agenda anticorrupção muito forte. Inclusive, o senhor disse que viria para o Brasília para avançar essa agenda, né? E tem um item que me chamou a atenção, estudando para essa entrevista,
que é uma declaração do senhor de novembro de 2018, o senhor falou para uma TV que o senhor achava que o ministro do novo governo que sofresse uma denúncia consistente de corrupção deveria ser afastado. O senhor disse, inclusive, que não era preciso esperar o julgamento final para afastar um ministro por corrupção e que o presidente Bolsonaro disse para o senhor que ninguém seria protegido se surgissem casos de corrupção dentro do governo. Desde então, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi indiciado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, associação criminosa, apropriação indébita por desvio de recursos do fundo eleitoral. Eu queria saber do senhor, o ministro Marcelo Álvaro deve ser afastado ou o indiciamento pela PF não é denúncia consistente? Ele foi denunciado também à Justiça. Foi denunciado pela Justiça. Veja, até isso ilustra o fato de que a Polícia Federal tem atuado com absoluta autonomia e liberdade. Eu queria saber a opinião do senhor. O que eu coloquei para a Polícia Federal quando eu assumi a posição de ministro foi que nós precisávamos, a única orientação específica, a Polícia Federal vinha fazendo trabalhos relevantes anticorrupção, tem a Lava Jato, claro que não foi só ela, foram outras instituições, mas vinha fazendo esse trabalho relevante, precisava continuar fazendo trabalho contra a corrupção, contra crimes contra a administração pública, mas precisava também focar na criminalidade organizada. Porque a Polícia Federal tem essa qualidade técnica de polícia judiciária e ela, a meu ver, é a única, não é a única, assim, mas é que tem mais força para fazer frente aos desafios tanto da corrupção como do crime organizado. Então, quando a Polícia Federal indicia o ministro, ela está fazendo o trabalho dela. E aí, na sua opinião, como o senhor falou lá atrás... Cabe à Justiça fazer a avaliação e ao presidente fazer a sua avaliação. O senhor não se constrange em integrar um governo com o ministro denunciado? Não, veja, cabe à polícia fazer o seu trabalho, à Justiça fazer o trabalho e cabe ao presidente fazer a sua avaliação. Ministro, o senhor tem evitado, diz que não quer comentar e tem evitado fazer comentários sobre colegas e sobre o presidente. Mas o senhor fez um comentário uma vez sobre uma suspeita de caixa 2 do ministro Onyx Lorenzoni. O senhor disse que ele admitiu erros e pediu desculpas, que era um comentário claramente positivo. A minha questão é, além de ter que conviver com o caso Flávio Bolsonaro, ter que conviver com o caso do ministro do Turismo, isso não cria um constrangimento para quem cultivou a imagem de que é intolerante com a corrupção? Veja, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós temos continuado a fazer esse trabalho, nós temos fortalecido a Polícia Federal, nós temos fortalecido a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal tem feito operações extremamente relevantes de combate à corrupção. Nós vimos no final, por exemplo, do ano passado, uma série de operações extremamente relevantes. E mesmo em casos que envolvem possíveis malfeitos a Polícia Federal tem feito seu trabalho normalmente. Agora, não pode o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança Pública responder por outras instituições, cada um faz o seu trabalho. Por que o senhor classificou como erros somente as suspeitas em relação ao ministro Onyx? O senhor acha que foi leve ali nesse... Sobre esse fato eu já declarei, acho meritório que ele tenha reconhecido que ele errou e esteja disposto a pagar por esses erros agora. Felipe, por favor. Ministro, no pacote anticrime enviado pelo senhor ao Congresso Nacional foram inseridos pelos parlamentares vários jabutis no jargão político que tem um objetivo diferente daquele pacote original, como o juiz de garantias, a criação dessa figura, novos obstáculos ali à prisão preventiva, a limitação à delação premiada e tudo isso acabou sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. No caso do juiz de garantias, o senhor tem focado, mas não se limitado a isso, na questão de que, o senhor disse originalmente, 40% das comarcas têm apenas um juiz, depois esse número entrou em debate, disseram que era 20% e que isso seria de difícil implementação. Houve a suspensão pelo Dias Toffoli de 180 dias até a implementação final. Agora, eu pergunto, com base, por exemplo, numa declaração ao Estadão da juíza corregedora Patrícia Álvares Cruz, coordenadora do DIPO, que é o Departamento de Inquéritos Policiais, ela disse que o juiz de instrução e julgamento, porque agora vai ter o juiz da fase de investigação e o juiz da ação penal. Então, que é esse, o juiz de instrução e julgamento, terá de tomar decisões sem ter acesso a todas as informações produzidas durante uma investigação. E ela diz, concluindo, obviamente o resultado disso será um número maior de absolvições. O senhor acredita que o fato de um juiz
entrar depois da fase de investigação, pode gerar mais lentidão, já que ele vai ter que absorver todas aquelas informações? E o senhor concorda que pode haver um maior número de absolvições, como disse a juíza corregedora? A minha avaliação, Felipe, sobre o juiz de garantia é que, às vezes, a questão está sendo discutida de uma forma errada. A pessoa é contra ou é a favor do juiz de garantia? Sim. Agora, o problema são os detalhes, tem que se analisar os detalhes. A Câmara, com todo respeito, inseriu essa figura, fez a reforma de uma maneira assodada. Quantas comarcas de primeira instância só tem um juiz? 40%? 20%? Na verdade, ninguém sabe. Esse número de 40% era um estudo anterior do CNJ, que já tem alguns anos. Esse número de 20% é um número que foi colocado provisório e não está completo. Então, nós sequer sabemos o impacto disso nas outras comarcas. Quando nós vamos analisar o texto da lei, que foi aprovada, nós identificamos uma série de questões bastante polêmicas e algumas imperfeições técnicas. Por exemplo, mudou lá o artigo 3D do Código de Processo Penal. O juiz que proferiu qualquer ato previsto no artigo 4º e 5º do Código fica impedido para ser juiz da ação penal. Aí você vai ver o 4º e 5º no Código atual, não faz sentido. Eles se reportaram a 4º e 5º do projeto de lei, do novo CPP. Ou seja, a lei atual faz referência a atos de juiz previsto em artigos de um projeto de lei que não foi aprovado. Então, foi feito de uma maneira, assim, com todo respeito, apressada, sem que houvesse um estudo. Então, simplesmente não se sabe, não se tem uma resposta para essa sua pergunta. Vai melhorar ou vai piorar o sistema? É viável ou é inviável? Agora, são questões que o legislador, com todo respeito, deveria ter se preocupado antes de aprovar a legislação. Mas o próprio presidente Bolsonaro sancionou, né, ministro? E o que eu sempre coloquei para a Câmara a esse respeito foi, olha, isso precisa de uma decisão de uma avaliação mais profunda, e para o de um presidente, estudo mais profundo. A sua pasta enviou um parecer a ele antes da sanção. Por que ele não seguiu o seu conselho de vetar? Ele fez uma avaliação, ele falou publicamente que o veto dele seria derrubado pela Câmara, ou isso faz parte de alguma espécie de, vamos dizer, discussão entre Legislativo e Executivo. Agora, veio em boa hora a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender, certo? Embora eu acho que a legislação colocada dessa forma, ela só pode ser arrumada por nova lei. Então, seria melhor reputar tudo aquilo inconstitucional pela deficiência técnica. Porque, veja, a própria decisão do ministro Toffoli, embora é meritória, eu até elogiei a decisão, começa lá, não vale para tribunais superiores ou para tribunais recursais. Ótimo. Mas quem que devia ter decidido isso? O legislador. Não vale para casos de violência doméstica. Ótimo. Mas por quê? O legislador não falou isso. E se não é para aplicar nesses casos, por que é válido nos outros casos? Por que esperar 6 meses? Então, há uma série de impropriedades técnicas a refletir que não foi bem, com todo respeito à Câmara, introduzido esse elemento na nossa legislação. Nessas circunstâncias, é melhor voltar ao zero, discutir isso tecnicamente, planejar... Durante esses 180 dias. O senhor acha que o Congresso pode rever e modular durante esses 180 dias? Ou o senhor está dizendo que o Supremo deve acatar a inconstitucionalidade? Olha, a posição do Ministério da Justiça e Segurança Pública sempre foi muito claro. Para saber se é o caso de mudar, a gente precisa saber onde nós queremos chegar. Se nós não sabemos como e onde vamos chegar, não tem como fazer essa mudança. Tem que ser algo mais estudado, algo mais planejado. E eu duvido que pergunte para qualquer brasileiro comum, qual que é o problema da justiça hoje no Brasil? Normalmente ele vai falar morosidade, que é o grande problema. Duvido que ele vai falar é que a gente precisa de um juiz de garantia na primeira instância. Não é uma prioridade da melhoria do nosso sistema judiciário a introdução dessa figura. Agora, se houver opção pela introdução dessa figura, e tudo bem, o legislador pode fazer essa opção, tem que ser algo muito bem planejado. Senão se corre o risco de gerar situações como essa, de que uma lei, logo antes de entrar em vigor, tem que ser suspensa por 6 meses pelo presidente Supremo, porque não se sabe se é viável. Então, isso tem que ser muito bem calculado, muito planejado. Ministro. Quando o sistema não funciona, no processo penal, você tem um risco muito grave de impunidade.
de condutas criminais graves. Eu vou encerrar esse bloco, que só tem mais 1 minuto. É só fechando, dando um fecho na pergunta do Felipe. O senhor acha que a criação desse juiz de garantias foi um antídoto à atuação de juízes como o senhor foi? E é por isso que o senhor se irrita tanto com essa medida? O senhor acha que é uma tentativa da Câmara de pôr um carimbo na sua testa de que o senhor foi imparcial? Não, isso é mais engraçado ainda, porque eu não sou mais juiz. Então, assim, essa mudança, pessoalmente, não me afeta em nada. Se, quando eu era juiz da Lava Jato, isso teria algum impacto. Ia me afastar do julgamento dos casos. Mas é para não surgirem novos Sérgio Moro. É para não surgirem novos Moros. Sim. Olha, não posso dizer que houve essa intenção, acredito que não. Acho que a intenção ali foi até de melhorar o sistema. Talvez alguns tenham, né, uma minoria tenha uma intenção de alguma coisa de sentido, mas não faz sentido porque eu não estou mais na Justiça, né? Então não sou afetado. Agora, o que eu acho, como ministro da Justiça e Segurança Pública, eu precisei me posicionar, porque é um caso que envolve a aplicação da lei, a aplicação da justiça. E eu acho que para ter uma mudança abrupta no sistema, tem que ser bem planejado. Tá certo, o ministro não está mais na Justiça, está aqui no centro do Roda Viva e nós estamos em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter mundial. A gente volta já, depois no intervalo. Dá para beber uma água e só. Estamos de volta com o Roda Viva, entrevistando o ministro Sérgio Moro. E agora a pergunta da Malu Gaspar. Ministro, eu queria voltar à questão da tramitação do pacote anticrime, porque diz respeito à sua relação com o Congresso Nacional. Durante a tramitação do pacote, o senhor sofreu diversas críticas e, entre outras coisas, pela campanha publicitária que o senhor promoveu e depois foi suspensa pelo TCU, e também por uma crítica de falta de conversa com o Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o senhor adota uma estratégia permanente de tentar acuar as instituições democráticas do país. E o ministro Bruno Dantas, que suspendeu a campanha, disse que somente uma mente totalitária, sombria, pode utilizar recursos públicos para manipular a população contra os canais de democracia representativa. Na prática, se eu entendi bem, o que eles estão dizendo é que o senhor usa a sua popularidade para forçar os limites institucionais no Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja, se tem alguém que não briga com ninguém por aí, sou eu. Uma pessoa muito calma. Né? Nunca ofendi ninguém, nunca falei nada, nunca levantei a voz. Sempre tratei com muita parcimônia. Agora, veja, o Ministério da Justiça, através do governo, apresentou um projeto de lei com propostas. E o Ministério da Justiça tem o desejo das propostas serem aprovadas como foram colocadas. Claro que é o papel do parlamento alterar essas propostas, ou aprovar em parte, ou não aprovar nada. E foi isso que foi feito, foi naturalmente, nunca houve qualquer espécie de pressão. Ao contrário, né, o que eu recebi de parlamentares no Ministério da Justiça e Segurança Pública esse ano, talvez eu tenha sido um dos que mais recebeu, fora aqueles ministros mais afetos a essa atividade específica. Sempre conversei muito, né? Conheci parlamentares fantásticos, muitos parlamentares que nos deram um grande apoio, e sempre quando houve alguma situação que eventualmente não foi atendido a pretensão do Ministério da Justiça, sempre tratei todo mundo com respeito. Você mandou um zap para o Rodrigo Maia cobrando a tramitação ali? Não, meu trato com o Rodrigo Maia sempre foi um trato absolutamente cordial. Não tenho nenhum problema com ele, sempre tratei ele com educação, inclusive publicamente. Agora, eventualmente, numa relação, né, institucional, pessoal, podem surgir uma outra faísca. Mas daí a dizer que existe alguma coisa de autoritário, arbitrário nas políticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acho que é na atitude. A meu ver, na atitude aonde? Nós somos o ministério mais aberto ao diálogo, né? E em trato... Bem, os outros também são, mas sempre tratamos todo mundo com respeito, absoluto respeito. E essa propaganda foi feita, né? Nós entendemos que era oportuno para mostrar a posição do governo. O governo está querendo derrubar esses indicadores criminais, está querendo ter uma legislação mais dura, porque, acima de tudo, que a gente acredita que para você reduzir o número de crimes, você tem que reduzir a impunidade. E você precisa aperfeiçoar a legislação. Com ações executivas, se avança muito, e nós temos avançado. Mas com uma legislação melhor, né, para o bem da população, para o bem da justiça e da segurança, nós podemos avançar. Nós quisemos fazer uma campanha nesse sentido. Suspenderam? Ninguém esperneou, xingou
ou ofendeu quem quer que seja o Tribunal de Contas. Eu, particularmente, discordo da decisão que foi tomada, mas ficou nisso. Eu nunca utilizei palavras pesadas contra qualquer outra instituição, embora a recíproca, às vezes, não tenha sido verdadeira. Ministro, o senhor fala que as instituições estão funcionando no caso da Polícia Federal, e a Polícia Federal tem autonomia. No seu primeiro ano como ministro, teve muita discussão se o senhor teve ou não acesso a algumas investigações sigilosas da PF. O presidente Bolsonaro, numa entrevista coletiva no Japão, chegou a dizer, abre aspas, ele, Moro, mandou a cópia do que foi investigado pela Polícia Federal para mim. Meu assessor vai ler porque eu não tive tempo. Ele se referia ao inquérito dos laranjas do PSL. No caso do Intercept, quando saiu a prisão, a operação dos hackers, o senhor telefonou para algumas autoridades e disse no Twitter, pelo apurado, ninguém foi hackeado por falta de cautela. O senhor disse no Senado, em depoimento, que não tinha tido acesso a nenhuma investigação. Se o senhor não teve acesso, como é que o senhor soube o nome das autoridades? E se o senhor confirma que o presidente Bolsonaro, a declaração do presidente Bolsonaro, que o senhor levou a ele o relatório da investigação da PF? O papel do ministro da Justiça e Segurança Pública é um papel mais estrutural de coordenação. Agora, claro, nós não somos totalmente, vamos dizer, ficamos totalmente no escuro em relação às coisas que acontecem. No caso dos hackers, havia uma evasão criminosa de diversos aplicativos ou aparelhos celulares e veio uma informação de que figuras elevadas da República teriam sido hackeadas ou sofrido tentativa de hackeamento. Evidentemente, por uma questão até de segurança nacional, essas autoridades têm que ser comunicadas imediatamente. Ou, por exemplo, o presidente da República recebia informação que havia tentativa de hackeamento do telefone do presidente da República. Não se conseguiu alcançar o conteúdo, mas é meu dever comunicar de imediato, assim como foi outros presidentes de poderes. Simplesmente isso. Mas o senhor chegou a Quem falar... quer fazer isso? O delegado? Mas o senhor chegou a falar para o ministro do STJ que as provas seriam destruídas? Isso, exatamente. Ouvi isso. Veja, o que eu falei é que a tendência no processo seria da destruição das provas. Veja, um hackeamento criminoso que alcança, por exemplo, conteúdo do telefone do presidente da República, do presidente do STJ. Vai fazer o que com essa prova? Mas essa decisão vai examinar? Senhor, ministro. Decisão da Justiça. Não, mas eu coloquei minha opinião jurídica. Olha, isso aí vai ser destruído. Sigilo, né? Eu só coloquei na seguinte situação. Evidente que a Polícia Federal não tem nenhum interesse em examinar esse material, porque aí estaria dando aso àquela violação criminosa da privacidade do presidente da República, do presidente do STJ. Não acha que é muito agora não sou eu. um assunto que interfere diretamente no senhor, ministro? Não, agora não Toda sou parte eu. interessada, ministro. Não sou interessado em nada. senhor era Eu um estava hackeado. comunicando o presidente dos poderes por uma questão de segurança nacional, de que o telefone deles tinha sofrido tentativa de hackeamento e era necessário esse alerta de imediato. Ou simplesmente ia deixar que eles prosseguissem utilizando aqueles terminais contaminados sem tomar qualquer providência. Então, a única coisa foi essa. E, evidentemente, quem decide se destrói ou não destrói o material é a Justiça, é lá na investigação, não é o ministro. Mas, evidentemente, eu comuniquei que a Polícia Federal não iria devassar aquele conteúdo, até porque aquelas pessoas tinham sido vítimas de um hackeamento criminoso. E sobre os inquéritos laranjas, ministro, minha pergunta. Absolutamente natural. O presidente Bolsonaro disse que o senhor entregou cópia para ele. Não, esse episódio também já foi falado, refalado 200 mil Vou vezes. falar novamente, ministro. Então tá Explica bom. pra gente. Explica para Mas gente. assim, saíram em todos os jornais, inclusive na Folha de São Paulo, em manchete, sobre aquela investigação. Foi revelado pela Folha. Né, sobre aquela investigação, e naquela data tinha havido buscas e apreensões. Né? Então foi comunicado ao presidente, depois da ação policial, que tinham havido aquelas diligências, porque afetavam assessores de um ministro do governo. Comunicado, olha, a Polícia Federal fez essas buscas, e esse conteúdo que já está nos jornais, que todo mundo sabia, mas parece que a crítica é, não, o presidente é o único no país que não pode saber. Porque ele fala cópia do que foi investigado. Não, cópia do que foi investigado, o que já estava nos jornais. Tá bom. Estava estampado nos jornais. Agora, o presidente é a única pessoa no país que não pode saber. Né? Tá todos os jornais, ele não precisava nem ter o relatório, nem precisava ter minha informação, basta ler os jornais. Agora, eu sou ministro da Justiça e Segurança Pública. A Polícia Federal faz essas diligências ostensivas. Está todo mundo sabendo. É evidente que isso comunica ao presidente. Alan, por favor.
Ministro, o senhor reclamou, pelo menos se posicionou publicamente em relação ao episódio do juiz de garantias, né? Mas na maioria dos casos, nesse primeiro ano, o senhor optou por não reagir publicamente, né? A minha pergunta é a seguinte: por que esse comportamento dúbio, né? Tem uma linha vermelha? Até onde vai a paciência do ministro Moro? Olha, a paciência às vezes é infinita, viu? Mas, por exemplo, em português, quando foi colocado claro, aqui... no Twitter tem muito isso. Até quando o senhor está disposto a engolir sapo, ministro? Traduzindo em português. Eu quis evitar essa expressão, mas já que a Vera... Não, mas eu não estou falando de nada do executivo, estou falando de fora. Por exemplo, ali foi colocado que, na pergunta anterior da Malu, né, que alguns criticam que o ministro está intimidando as instituições. Nunca fez isso. Agora, como membro do Poder Executivo, eu tenho presente que, por exemplo, se eu discordo de alguma decisão tomada por algum outro poder, existem algumas limitações institucionais do que eu devo, até onde eu posso me expor, até onde eu posso expor a minha posição. Assim como esses outros poderes têm relação às posições dentro do Poder Executivo. Então, é uma questão mais institucional, de estabelecer ali uma boa relação. No caso do juiz de garantias, eu já havia externado a minha posição pública contra, e, a meu ver, ali, por ser uma mudança estrutural tão significativa, mas tão mal preparada, eu me senti na obrigação de externar a minha posição, mas sempre coloquei com muito respeito. Falei, olha, a Câmara não andou bem, com todo respeito, em aprovar, precisa pensar melhor isso, se colocou lá em comarca de juiz único, vai funcionar por um rodízio. Que rodízio é esse, né? Rodízio de... Por exemplo, hipoteticamente, se o presidente voltar a tentar trocar o comando da Polícia Federal, como já quase aconteceu uma vez, o senhor aceitaria isso calado? Isso é uma pergunta especulativa, né? Não cabe tipo de... Mas houve, né, manifestações públicas de interferência na Polícia Federal. O que houve no passado, já foi também explicado, um mal-entendido em relação a uma situação específica da Polícia Federal, em que se inseriu, desculpe dizer aqui, a meu ver também fraudulentamente, o nome de um deputado ligado ao presidente numa investigação da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, e essa inserção fraudulenta, a meu ver, tinha por objetivo colocar o presidente contra a cúpula da Polícia Federal, que não tinha nada a ver com o episódio. Foi por essa razão, ministro, então, isso que foi o Ricardo Saad esclarecido. Caiu? Isso foi esclarecido e foi resolvido. Mas foi por essa razão, ministro, que o Ricardo Saad caiu? O senhor não acha que é pouco para derrubar um superintendente da Polícia Federal? Não foi, ele não tinha nada a ver com esse episódio, inclusive. Ele não tinha nada a ver com esse episódio. O que se fez era uma investigação embaixo, lá, sem o conhecimento dele, e se inseriu fraudulentamente um nome, né, para tentar derrubar o próprio Saad. E por que ele caiu, então, ministro? O senhor podia aproveitar, já que nós estamos nesse momento, esclarece para a gente, porque o presidente falou que ele caiu por problema de produtividade. Ele era um dos delegados... Não, havia uma troca que era planejada faz tempo, e o próprio Saad tinha externado, né, o desejo de deixar a superintendência. O Ricardo Saad é um profissional extremamente competente. Então não tem produtividade, nem milícias, nem Marielle, nem Flávio Bolsonaro. Não, isso aí é aquela questão de gerar teorias da conspiração, que no fundo não existe nada, né? Foi colocado no lugar do Saad um superintendente escolhido pela Polícia Federal, de extrema competência, e que vai realizar lá um bom trabalho. O Saad, que houve ali um momento infeliz dessa turbulência, que tentaram fraudulentamente colocar o presidente contra a Polícia Federal. Quando, a meu ver, o que aconteceu? Alguns indivíduos dentro da Polícia Federal tentaram criar essa situação artificiosa para tanto. Andresa, por favor. Ministro, não consta que o senhor seja terrivelmente evangélico e o senhor já disse algumas vezes que não se candidatará a cargos eletivos. Como é que fica o horizonte do senhor com relação a uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Isso é uma pergunta interessante, porque não tem vaga no momento, né? Eu sempre acho, assim, não muito apropriado, sem qualquer censura a sua pergunta, mas acho inapropriado discutir vaga sem que exista, de fato, a vaga. Isso não é algo que era tão comum no passado. Eu fui convidado pelo presidente lá, naquele 1º de novembro de 2018, tá? E que a gente tem um compromisso de ser firmes contra a corrupção, crime organizado, criminalidade violenta. E essa é a missão básica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, algo que, com críticas que forem cabíveis e avanços
que nós gostaríamos de ter maiores, mas acho que estamos conseguindo por essa redução dos indicadores. O senhor sempre dá essa resposta de que a vaga não existe. Não, o meu desejo é aprofundar esse trabalho. Esse assunto foi levantado pelo próprio presidente da República, na época que o senhor foi levado ao governo, isso também foi dito, né? Esse ano já é o ano, né, de abertura da vaga do Supremo, e o presidente tem dito que o perfil que ele quer para essa vaga, que eu saiba, não se encaixa ao senhor. O senhor é terrivelmente evangélico? Qual que é Acho que o presidente vai decidir isso aí no momento quando surgir a vaga. É uma expressão que ele utilizou, né? Eu, na verdade, não sou evangélico, muita gente acha que eu sou evangélico, eu sou católico. Esse é um dos fatores que podem ser levados em consideração. Acho que a principal é a credibilidade, reputação, honestidade, conhecimento jurídico. Pode a questão da religião ser levada em consideração? Pode ser levada em consideração. Não é um fator fundamental. Mas essa é uma decisão que certamente o presidente vai tomar somente quando surgir essa vaga. Antes o que existe é só uma especulação. Posso indicar o fulano X, posso indicar o fulano Y. Né? Eu tenho um grande respeito lá pelo ministro Celso de Mello, acho que ele foi um dos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, esperar surgir a vaga. Ainda é, né, e o presidente... Felipe, ele ainda é. Sim, e o presidente vai tomar a sua decisão no momento apropriado. Felipe, por favor. Ministro, voltando aqui aos jabutis inseridos no seu pacote anticrime, a discussão sobre o juiz de garantias, dada a complexidade e a falta de compreensão de muita gente, acabou ficando em primeiro plano e ficou em segundo plano a discussão sobre a limitação à delação premiada. Quer dizer, agora os colaboradores só vão poder falar dos crimes de que têm conhecimento relacionados diretamente aos fatos investigados, não vão poder falar de outros. Então, qual é a sua posição exatamente a respeito disso, dentro dos limites institucionais que o senhor se impõe? E quais são os casos de colaboração premiada que o senhor acompanhou nos seus 22 anos de magistratura que não se repetiriam agora e que foram importantes? Eu tenho uma avaliação sobre esse dispositivo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública opinou pelo veto, para evitar uma interpretação errada. Mas a minha interpretação que eu faço desse dispositivo é a seguinte: se quem redigiu tinha essa intenção ou não, não sei. Mas a minha interpretação é a seguinte: que o delator é obrigado a revelar todos os fatos atinentes àquele crime em relação ao qual ele é acusado, inclusive em relação a cúmplices. Mas em nenhum momento a norma tem o efeito de proibir que ele revele outros crimes, porque não faz sentido essa interpretação. Não vamos ouvir o que o senhor tem a dizer sobre... Não, eu tenho um outro esquema de corrupção aqui que eu queria revelar para as autoridades, acho importante. O Ministério Público, a polícia... Não, isso o senhor não pode falar para nós. Tapa os ouvidos. Para mim é uma interpretação que é... Mas essa é a interpretação que está vigorando por aí. Não foi ainda aplicada. Para mim é uma interpretação que não se sustenta. Sinceramente, para mim é até ridículo. Então, se foi colocado isso com essa intenção, e eu não tenho certeza se realmente foi isso, acho que ela não vai ter o efeito pretendido. Pelo contrário, acho que a tendência, tanto dos juízes como dos promotores, como dos policiais, vai ser interpretar que o que ali se estabelece é que é um dever estrito do colaborador de revelar todos os fatos atinentes ao crime em relação àquele coacusado, sem prejuízo de revelar outros. Eu não vejo outra interpretação possível, porque senão é algo assim tão sem sentido. Agora, para evitar qualquer controvérsia, nós opinamos pelo veto. Mas eu, sinceramente, se fosse juiz, agora não sou mais, eu jamais ia interpretar no sentido de que isso proíbe o colaborador de revelar tudo o que ele sabe. E aí provavelmente teria recurso ao Supremo para definir exatamente isso? Eu acho que é um contrassenso dizer que um criminoso que se dispõe a revelar os seus crimes não pode revelá-los num acordo de colaboração. Para mim é uma interpretação tão estapafúrdia desse dispositivo que não acredito que alguém em sã consciência pode entender que essas revelações sobre outros crimes que não que é objeto da acusação seriam de alguma forma nulas e inválidas. E são apelações como a do Palocci, né? Só para concluir os exemplos que o senhor viveu na magistratura, de colaboradores que falaram sobre vários crimes diferentes, não necessariamente ligados diretamente àqueles fatos originais investigados. Mas isso vai gerar outra controvérsia de interpretação, porque, veja, as revelações de vários dos colaboradores na Operação Lava Jato, havia muitos fatos diversos, mas havia um tronco comum. Tanto que eles foram denunciados por associação criminosa, organização criminosa,
E o Ministério Público tentava, e a Polícia Federal, descrever aquilo como fazendo parte de um todo, né? Então, daí vai chegar, tá, e se esse crime que ele é acusado faz parte de um conjunto maior, ele não vai poder revelar? A meu ver, impor a mordaça é um negócio que, se nós formos interpretar nesse sentido, nós estamos fazendo uma inovação a título mundial que nós vamos merecer alguma espécie de troféu, por exemplo, de estultice. E com o troféu de estultice, a gente fecha o terceiro bloco, vai para mais um breve intervalo e volta para o último bloco com a entrevista com o ministro Sérgio Moro. Não saia daí. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o ministro Sérgio Moro. Ministro, existe uma relação de morde-a-sopra entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro. Isso ficou muito evidente aqui ao longo desse programa. Ele, muitas vezes, tem contrariado o senhor, tem ignorado suas sugestões, mas existe, parece, um limite que ele sabe que ele não pode transpor, sob pena de perder o senhor e ganhar um adversário eleitoral em 2022. Existe um episódio narrado no livro Tormenta, da jornalista Thaís Oyama, em que ele teria se irritado com a sua postura no caso da investigação contra o seu filho, Flávio Bolsonaro, teria cogitado demiti-lo e o ministro, o general Heleno, teria dito que se ele fizesse isso, acabaria o governo. A gente viu várias manifestações em que a sua figura se sobrepõe à do presidente. O senhor, inclusive, nas pesquisas, é o único que ombreia com ele incapacidade de vencer. O senhor é hoje o ministro indemissível do governo Jair Bolsonaro? Não, veja, essa avaliação de eventual animosidade entre o presidente e eu, na verdade, é uma avaliação que é você que está fazendo, né? Eu, na verdade, tenho uma relação ótima com o presidente, tenho uma relação muito boa. E sobre esse episódio do livro, eu não li o livro, né? Saiu agora, né? Então é recente. Eu, parafraseando um famoso escritor, diria que os boatos sobre minha demissão foram um tanto quanto exagerados. Não foi bem assim. Houve, sim, um problema muito relacionado àquela questão que mencionei há pouco, né, da fraude envolvendo uma investigação da Polícia Federal, pois o fato foi devidamente equacionado. Mas nessa situação da paralisação das investigações do COAF, não houve outra animosidade? O senhor não teve uma conversa dura com ele no Palácio da Alvorada? Nós nunca tivemos situações assim de que um gritou com o outro ou saiu gritando, como eu vi. Não estou dizendo no livro, porque eu não li o livro, né? Mas eu nunca vi em jornal falando isso, nunca aconteceu isso, né? Então, o que existe muitas vezes é uma rede de boatos. Às vezes uma coisa vai aumentando e tal, mas a relação com o presidente sempre foi absolutamente cordial, né? Muitas vezes até também brincadeiras, piadas, não tem nada de anormalidade. E ele tem dado um apoio, né, grande, veja só, ele fortaleceu a Polícia Federal. Nós tínhamos um concurso em andamento, ele dobrou o número de convocados, mais do que dobrou, ele dobrou o número de convocados também da Polícia Rodoviária Federal. O orçamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública esse ano está muito bom. Ano passado mesmo nós herdamos um orçamento que era do governo anterior, que não era dos melhores. Houve necessidade de contingenciamento pela questão fiscal e esse contingenciamento foi sendo, vamos dizer assim, revisto no decorrer do ano. Tivemos uma excelente execução orçamentária. Então, assim, tem muitos boatos que são exagerados, mas... enfim, a relação é ótima. Ministro, além de um ministro denunciado por crime eleitoral, hoje há um caso de conflito de interesse dentro do Palácio do Planalto. A Folha revelou semana passada que o secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, é dono de uma empresa que tem contratos com TV e agências que recebem da SECOM. Ele dá o dinheiro para a empresa que tem contrato com a empresa dele. Se o presidente Bolsonaro pedisse um conselho para o senhor que foi magistrado, o senhor que conhece a legislação, o que o senhor diria a ele? Se ele pedir, eu vou dar a ele. Não, conta pra gente. Não, para os jornais publicamente. É como aquela questão própria do... só fazendo uma comparação, evidentemente não tem uma proporção cabível. A questão lá do vídeo do secretário da Cultura.
houve um episódio, eu dei o meu conselho para dentro do governo, e cabe ao governo tomar, o presidente tomar a sua decisão, e ele tomou a decisão dele. Né? Então, eu não preciso ficar externando o meu conselho ao presidente, até porque isso transpareceria uma forma de tentar pressionar o presidente a tomar a decisão X ou Y. E o presidente tomou a decisão certa. No que se refere a essa questão, existem fóruns dentro do governo que cabem dar uma opinião sobre essa situação específica. E, havendo essa opinião, isso vai ser levado ao presidente e ele vai tomar a decisão dele. Andresa. Ministro, o senhor vai dizer que está longe também, mas o que a gente... Quando eu estava vindo aqui para o programa, eu peguei um Uber e ele me disse assim, eu queria que você falasse lá para o Sérgio Moro que eu não fiquei decepcionado com ele como ministro, porque eu achei que ele ia ser técnico e, na verdade, ele é político. E quando eu achei que ele ia fazer mais críticas ao senhor, ele falou assim, mas se ele for candidato a presidente, eu vou votar nele. Mas por quê? Não, porque eu acho que ele seria um bom presidente, que ele não iria se envolver em confusões e tal, mas eu também acho que ele vai sofrer um impeachment e ele não vai conseguir terminar o governo. Ele traçou toda a história do senhor. Convidar ele para fazer um documentário. O senhor deve ouvir muitos pedidos, muitos apelos para o senhor ser candidato a presidente, muitas histórias como essa pelas ruas. O presidente Jair Bolsonaro tem falado sobre esse assunto. Essa semana ele brincou ali com o senhor, ali está o meu sucessor, o meu vice. Queria que o senhor dissesse muito claramente, o senhor é candidato à eleição presidencial de 2022 ou daí para frente? Essa mosquinha da política já picou o senhor? Não tem esse tipo de ambição e nós temos que ter bastante pé no chão. Existe o famoso ditado latino que diz sic transit gloria mundus. Então, essas questões de popularidade, elas vêm, vão, passam. O importante para mim ali é fazer o meu trabalho como ministro da Justiça e Segurança. Foi o que eu me propus com o presidente. Acho que nós estamos no caminho certo. O senhor assinaria um documento dizendo assim, eu não serei candidato em 2022, aqui agora, vamos lá no cartório? Não faz o menor sentido assinar um documento desse, porque muitas pessoas assinaram esses documentos e depois rasgaram. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não tenho esse tipo de pretensão. O candidato do governo federal, como já foi colocado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, deve ser ele mesmo, né? Se ele não mudar de ideia, mas ele manifestou o desejo de, aparentemente, ser reeleito. Então, assim, eu sou ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente, os ministros do governo do presidente Bolsonaro vão apoiar o presidente. Né? Esse é um caminho natural. Eu não tenho esse tipo de ambição. Veja, eu já fui juiz lá por 22 anos, tive casos muito difíceis. O pessoal fala em Lava Jato e tal, mas tive casos envolvendo o Fernando de Beiramar, tive casos envolvendo o PCC, tive muitos casos complicados de tráfico de drogas e lavagem. Sempre geraram momentos de tensão. Na Lava Jato também isso se agudizou, porque, além de tudo, né, teve esse foco muito grande da opinião pública, da imprensa, e a perda de privacidade foi muito grande. Como ministro também não é um trabalho assim tão simples. Não que eu estou reclamando, é que eu fiz essas opções, são essas escolhas. Eu não tenho o direito de reclamar. Mas o que eu posso dizer é assim, a minha vida já é suficientemente complicada. E o que me interessa é fazer meu trabalho bem no presente momento. Estou pensando lá em daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Eu posso simplesmente completar esse período de 4 anos como ministro e ir para a iniciativa privada. Né? Vai ser, em tese, espero, né? Às vezes se engana, espero que seria mais sossegado. Pode não ser também, às vezes tem uma ilusão. Malu. Eu sempre prometi tirar um ano sabático, né, fora, no exterior, estudando. Aí tem algumas dificuldades, problema também de dinheiro, coisa assim. O dólar está alto, né? Mas é algo que eu queria fazer e não tive oportunidade até hoje. Ministro, eu queria falar sobre Vaza Jato no seguinte sentido. O senhor sempre diz sobre esse caso que o senhor não sabe dizer se os diálogos são, como é que se diz? Autênticos, verídicos. E também que, se forem, caso forem, não fica claro ali que tenha havido nenhuma fraude processual ou inserção de nenhuma prova no processo. Mas alguns diálogos, entre os quais até o senhor admitiu que poderiam ter ocorrido, inclusive a história de passar uma fonte para o Ministério Público, indicar uma pessoa que teria alguma informação para o Ministério Público. O senhor até já disse que foi um equívoco. O senhor também, naqueles diálogos, aparece discutindo se uma operação deveria ser adiada ou não e também recomenda
recomendando ao Ministério Público que não recorresse do habeas corpus de um executivo da Odebrecht. O artigo 254 do Código Penal diz que o juiz deve se dar por suspeito se ele for amigo ou inimigo de uma das partes ou se ele tiver aconselhado qualquer das partes. O senhor não acha que esses diálogos se inserem nesse aconselhamento? O senhor não orientou a investigação? Eu entendo que da Vaza Jato que fica isso, né, ministro? Primeiro, existe um hackeamento criminoso. Esse material nem poderia ser considerado. 2, não foi demonstrada autenticidade. O senhor nunca negou o conteúdo. Eu não tenho essas mensagens porque eu falei publicamente, eu abandonei esse aplicativo Telegram em 2016, 2017, sei lá. Na época que teve lá o escândalo das eleições americanas, que tinha receio de invasão russa e aquele aplicativo era russo, né? Daí eu olhei que, não, bem, melhor deixar fora. E saindo do aplicativo se perdem lá as mensagens se ficar num período de atividade por mais de 6 meses. Então não tenho como realizar esse comparativo. Algumas dessas mensagens que eu fiz, o que eu percebi, olha, o que tem aí é um sensacionalismo. Vi lá uma mensagem falando assim, o Ministério Público, eu vou requerer a prisão preventiva de X. Aí eu supostamente falando, se for requerer a prova tem que ser muito robusta. Se essa troca de mensagem aconteceu, isso é algo absolutamente normal, isso não é conselho nenhum. Outra que eu vi lá, o juiz Moro orientou busca e apreensão da Polícia Federal. O que eu vi na mensagem? A mensagem supostamente atribuída a mim, dizendo que se a Polícia Federal for realizar a busca, que faça com discrição. Isso é algo que consta nas próprias decisões. Isso é algo normal dentro de uma conversa entre juiz policial e juiz e Ministério Público. Isso acontece todo dia em todos os fóruns judiciais. Agora, o que foi feito? Foi pego esse conteúdo, obtido de maneira criminosa, sem demonstrar autenticidade, e se faz todo aquele sensacionalismo em cima, como se fosse algo assim do outro mundo. Não teve ninguém que foi condenado injustamente, não teve ninguém que foi condenado sem prova nesse caso. O que você teve foi um esquema criminoso que afetou a Petrobras, que envolvia pagamento de suborno em todo e cada contrato da Petrobras, e isso alimentava diretores da Petrobras, gerentes da Petrobras, partidos políticos e agentes políticos. E não foi só para financiamento ilegal de campanha, como eu vi num documentário recentemente aí que foi divulgado, tive a curiosidade de ver esse final de semana, viu, então? E se fala lá que é financiamento e tal, etc. Não, enriquecimento ilícito dessas pessoas. Essas pessoas se locupletaram com a Petrobras durante mais de uma década, comandando esse esquema criminoso e quase quebraram a empresa. Quem foi condenado foi porque cometeu o crime. Não existe nada diferente disso. Não existe nenhuma dessas mensagens que apareceram que indica qualquer fraude, qualquer conluio, qualquer espécie de má conduta por parte minha. Eu estou absolutamente tranquilo em relação ao que fiz. Mas agora a Polícia Federal tem as mensagens. O senhor não tem interesse em fazer uma perícia para ver se elas são verídicas ou não? O senhor nunca negou o conteúdo delas, ministro? Eu não tenho o conteúdo mais delas. O que eu disse foi que, se os conteúdos que forem apresentados forem verdadeiros, não existe nenhuma fraude ali praticada. O que existe é absoluto sensacionalismo. Eu vi lá um caso lá que saiu um pouco dessas mensagens, mas que foi divulgado pela Folha de São Paulo. O juiz Moro dá uma palestra, cobra a entrada e doa o dinheiro para o Pequeno Cotelengo, que é uma entidade de caridade lá em Curitiba que atende crianças com graves graus de deficiência. O juiz Moro não informou no cadastro do TRF4 que deu essa palestra. E foi colocado aquilo com destaque pelo UOL, pela Folha de São Paulo, durante todo um dia. O juiz Moro dá uma palestra. Puxa, falar juiz Moro é complicado, né? É terceira pessoa. Mas, enfim, eu dei uma palestra, o dinheiro arrecadado foi direcionado a uma filantropia, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes. E a Folha de São Paulo me acusou de má conduta naquele caso. A mesma coisa nas mensagens. Não existe uma mensagem ali daquelas que foi revelada que revela qualquer espécie de má conduta ou fraude da minha parte. E não reconheço a autenticidade. E as mensagens, nós vamos examinar as mensagens obtidas por hackeamento criminoso, né?
Então, cabe. Não sei, Então, não pode? com essa discussão, a gente encerra, infelizmente. O nosso tempo está esgotado, a discussão está muito boa. Eu agradeço muitíssimo ao senhor ministro, agradeço também ao Alan Gripe, à Andresa Matais, ao Leandro Colom, à Malu Gaspar e ao Felipe Moura Brasil. Eu agradeço, sobretudo, a você que esteve conosco até agora, dando essa enorme audiência, essa enorme repercussão. O Roda Viva fica por aqui, mas na próxima segunda-feira eu estou de volta e a gente tem mais entrevista. Boa semana e boa noite.